legumes e verduras fazem parte de uma alimentação saudável, mas é preciso cuidado na hora do consumo. Muitas vezes disponíveis diretamente na natureza, esses produtos têm contato com diferentes espécies animais e podem transmitir doenças para os seres humanos. A angiospergilíase abdominal é uma delas. Doença transmitida através de larvas, ela passa das lesmas para os alimentos. Se não forem limpos da forma correta, causam sérios problemas ao sistema digestivo do homem. Preocupados com as consequências da contaminação, que podem levar até a morte, um grupo de professores e alunos da UPF e da PUC do Rio Grande do Sul investigam a doença. Este é o assunto do Universidade Aberta de hoje. Acompanhe a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo da AGECOM em parceria com a UPF TV. Um gesto simples, mas que muitas vezes é deixado de lado. Quantas pessoas colocam as verduras em água sanitária para eliminar larvas? O cuidado geralmente é substituído por hábitos mais práticos e abre espaço para contaminações. Uma pesquisa desenvolvida pela Universidade de Passo Fundo, em parceria com a PUC do Rio Grande do Sul, busca alertar para os cuidados e prevenção de doenças transmitidas por larvas. Um grupo de professores e alunos de Medicina, Farmácia e Biologia da UPF estuda a angiospergilíase abdominal, doença transmitida ao ser humano através de alimentos contaminados. A angiospergilíase abdominal é uma doença, é uma parasitose, na verdade, causada por um angiostrongylus, causa um infarto, uma necrose, a morte do intestino, ou causa um pseudotumor, um falso tumor, e é também causa de apendicite aguda. A forma de transmissão da doença é através do muco deixado por lesmas em hortaliças, verduras e legumes. Esses moluscos são encontrados facilmente na natureza. E as alfaces, por exemplo, são trajetos típicos percorridos por eles. A única maneira de prevenir a contaminação é deixar os alimentos por 30 minutos em uma bacia com água sanitária. Depois, basta colocá-los em água corrente para retirar resíduos e o cheiro do produto. Conforme os pesquisadores, lavar os alimentos apenas com água não é suficiente, pois a larva continua viva e é ingerida pelo homem. E essa larva se transforma em adulto no tubo digestivo, nas artérias. Na verdade, ele é dentro da artéria, do sangue que irriga o intestino. Ele fica ali e causa uma obstrução, um fechamento das artérias que leva à falta de sangue para essa parte do tubo digestivo. Os sintomas são variados e de diferentes intensidades. Uma dor abdominal, que pode ser aguda ou crônica, pode ter uma febre, pode ter diarreia ou constipação. E quando é uma apendicite, ele simula exatamente uma apendicite, uma dor do lado direito embaixo, e que pode causar assim, um abdômen duro. E geralmente esses casos são os casos graves que levam um tratamento, que é o único tratamento disponível, que é a cirurgia. Além de promover a produção de conhecimento sobre o tema, a pesquisa também contribui na formação dos alunos. Então, nos possibilita um contato com análise de dados, com um projeto de pesquisa, enfim, bem consistente. E isso não está incluído na nossa base curricular na faculdade. Então, é uma coisa que, com certeza, vai acrescentar. E agora, junto com o professor Rubens, estou tendo a oportunidade de ver isso na prática, fazer análise macroscópica das peças anatômicas, análise de dados relacionados a essa doença e entender isso de uma maneira mais global, não só com a restrição do livro. O grupo é o que mais produz conhecimento sobre o assunto no país. Conforme dados da pesquisa, a região do Planalto Médio do Rio Grande do Sul é a que mais apresenta casos da doença no Brasil. Existe talvez um viés do diagnóstico, porque muitos serviços de patologia, onde o patologista examina peças que eventualmente seriam por angiospergilíase fora dessa região, os patologistas desconhecem a doença. Então, talvez seja porque, de fato, o número de casos é maior aqui, mas também pode ser um diagnóstico reduzido em outras regiões onde não se tem experiência com essa patologia. Para explicar um pouco mais sobre o desenvolvimento deste trabalho, recebemos o professor Rubens Rodrigues e a aluna do 7º semestre de Medicina da UPF, Débora Biazin. Professor, angiospergilíase, mas que nome complicado. A doença ela tem um nome mais popular?
Não, infelizmente não. Por ser uma doença rara, nós não conseguimos não temos uma população conhecendo esse tipo de doença. Então ele fica com esse nome mesmo, ângios de vaso e líase de estrongilíase de parasita e abdominal porque ele acomete o abdômen. Diferente de uma outra estrongilíase meningoencefalítica, que é das meninges, que ocorre mais na Ásia. Então, de acordo ao local, vem o nome. Vem o nome. Nós vimos na reportagem que um dos transmissores da doença são as lesmas, né? Que são bem comuns na casa de todo mundo, não precisa nem ter horta para ter lesma em casa, né? Existe algum outro portador? Não. De hospedeiro intermediário, além das lesmas, os caracóis. Né? E os caramujos. Mais comuns ainda. Sim, vários, né? Mas de todos desses grupos de moluscos, dos caracóis, caramujos que vivem na água, o caracol é terrestre, e da lesma, o que mais tem larvas é a lesma. É a lesma. A lesma, que é aquela lesma achatada, mais preta por cima, não aquela arredondada tigrada que chama mais atenção, elas são mais gosmentas, digamos assim, e a população tem mais contato com esse tipo de lesma. As pessoas até podem dizer, na minha casa não tem lesma. Então, desafiamos elas e vamos na casa dela, mas... Em algum lugar elas estão. A partir das 22 horas, das 10 da noite, quando há umidade, o orvalho deixa a grama molhada. Úmida. Deixa se tem um canteiro, se tem um jardim com alguma plantação. Então, nesses locais, com certeza encontraremos moluscos, que é um ser extremamente adaptado, um dos mais antigos. E, às vezes, em alguns locais, eles se tornam pragas da agricultura. Tá, então agora eu fiquei um pouco preocupada. Talvez o nosso telespectador também tenha ficado. A gente falou da lesma que passa por cima da alface, que a gente acaba ingerindo a alface, né? Mas isso se aplicaria também, por exemplo, se a lesma ela passa pelo chão, crianças brincam no chão, põem a mão no chão, põem a mão na boca. Pode pegar assim também? Pode. Inclusive, nós temos uma criança, não aqui no Brasil, mas na Costa Rica, com 3 meses, com estrongilíase abdominal, e ela fez uma úlcera na região genital. E descobriu-se depois que era estrongilíase. Perguntei ao professor Pedro Moreira, que estava aqui em Passo Fundo, em 2001, que foi quem descobriu a doença, e perguntei, professor, como uma criança de lactante, que está amamentando, que toma madeira, toma leite da mãe, pode ter se contaminado? Ele me disse que visitou a casa da criança e as lesmas iam por todos os lugares da casa. Então, provavelmente, a lesma contaminou o bico da mamadeira, né? E ela acabou se contaminando com essa parasitose. Então, é possível, além das verduras e legumes, você ter um contato direto. E, como você disse ali, um contato direto. E até pescadores, que usam as lesmas como iscas, ou os caramujos como iscas. Que podem contaminar o peixe, não contamina a mão, e na mão fica o muco, e depois para levar à boca é muito fácil. Nossa, que perigoso. Mas nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida falando um pouquinho mais sobre essa doença que é rara, né, e que atinge o intestino do homem e que está sendo realizada, então, uma pesquisa para que a gente possa evitar a doença, até prevenir, né, e também encontrar uma forma de tratamento adequada. Voltamos já já. Hoje, a Universidade Aberta fala sobre a angiostrongilíase abdominal, uma doença no intestino do ser humano que é transmitida por larvas presentes em alimentos que não são limpos da maneira correta. O professor Rubem Rodrigues e a aluna de medicina Débora Biazin nos visitam para contar quais as últimas descobertas da pesquisa realizada pela UPF e pela PUC sobre o assunto. Débora, a água sanitária que a gente viu na reportagem, que é usada para limpar a alface, ela pode ser substituída por alguma outra coisa? Não, não pode. Inclusive, existem pesquisas feitas com vinagre e salmoura, demonstrando que a eficácia é muito baixa.
E para a gente resolver, por exemplo, esse problema que nós falamos no bloco anterior, de tu põe a mão no chão onde a lesma passou e põe a mão na boca, o que a gente deve fazer? Só lavar a mão? Temos que lavar a mão também. E, por exemplo, assim, quando a pessoa for ingerir, né, o alimento, o que devemos fazer? Lavar o alface, por exemplo, em água corrente e pegar uma bacia, colocar água e uma colher de água sanitária, deixar por 30 minutos o alimento ali e após lavar de novo com água corrente para tirar resíduo, o cheiro da água sanitária. Professor, eu li na sua pesquisa que os lugares mais comuns que ocorrem a doença, de incidência da doença, é na Costa Rica e no Brasil. Isso se deve a quê? Ao clima, à higiene, ao tipo de alimentação, à presença dos animais, do tipo de animal, enfim? Excelente essa pergunta que não tem resposta assim correta ou verdadeira. Tentamos sempre chegar a uma resposta a essa pergunta do porquê. Então, nós temos algumas suposições que podem ser erradas. Por exemplo, os grupos que trabalham tanto na Costa Rica como no Brasil, como tem o maior número de casos e tem mais experiência sobre o assunto, é mais provável que se faça mais diagnósticos. Então, por exemplo, no Brasil como um todo, nós temos especificamente na nossa região norte do estado do Rio Grande do Sul, mais que em qualquer outra região. E também é o local em que tem o maior número de pacientes operados por essa doença. Então, nós temos, assim, hoje a maior casuística mundial dessa doença em cirurgias. Era mais prevalente, inclusive, que outras doenças intestinais, como a doença de Crohn e a colite ulcerativa, que se estuda muito na medicina, né? E a angiospermogênese abdominal, comparando peça cirúrgica com essas doenças, é um trabalho que nós publicamos há uns 10 anos atrás, nós tínhamos essa parasitose como mais prevalente na nossa região. Então, na verdade, o fato de nós sabermos hoje que a doença ela é mais comum nesses países pode se dever ao fato de que esses países estão voltados a pesquisar e conseguem diagnosticar a doença. Pode ser que ela aconteça em outros lugares e não é diagnosticada. Essa é uma possibilidade forte. Talvez não seja verdadeira, mas é uma possibilidade forte. A mesma coisa da ocorrência. A gente ouviu na reportagem também que o lugar onde mais acontece é na região do Planalto Médio. Isso. Mas porque tem um outro detalhe que também o senhor me comentou, que o diagnóstico ele está muito ligado ao olho do observador, Isso. ou seja, ao fato da pessoa conhecer a doença. Exatamente, que é o observador, quem faz o diagnóstico é o patologista, que é um médico que trabalha com microscópio e examina peças cirúrgicas desse paciente. Então, ele identifica o verme dentro da artéria, num corte da peça cirúrgica, e se você não conhece as pistas que cheguem até esse parasita ou até os ovos ou larvas do parasita, provavelmente você não faz o diagnóstico. Então, como nós conhecemos bastante sobre esse assunto e procuramos muito, então, numa peça cirúrgica, às vezes nós fazemos até 70, 80 lâminas microscópicas. Em outros serviços se faz muito menos lâminas que habitualmente nós fazemos numa rotina diagnóstica. Então, tem essa da questão do observador. Então, o diagnóstico ele é preciso, mas depende do olho de quem vê. Exatamente. Depende daquilo que o diagnosticador está procurando quando olha as lâminas. Exatamente. Então, uma outra linha de pesquisa que nós temos é usar uma outra ferramenta, que é a PCR, que você praticamente não tem o problema do observador. Mas, de qualquer forma, o observador teria que fazer uma suspeita inicial da doença e fazer a testagem pela PCR. Então, essa é uma técnica que estamos desenvolvendo ainda em parceria com o grupo da PUC, com o professor Carlos Greff Teixeira, que foi aluno da UPF e hoje é o coordenador do grupo de pesquisa da PUC sobre esse assunto. Por quê? Se eu tenho um parasita e eu não sei identificar o parasita com o nome adequado desse parasita, eu não farei o diagnóstico. E não faço, consequentemente, posso aplicar até o tratamento errado. E aí vem um outro problema. Quando você faz o diagnóstico de parasitose, o que habitualmente nós fazemos? Tomamos antiparasitário. Todos fazem isso, né? Então, quando tem um doente, que chega no hospital doente, e se faz um diagnóstico de parasitose,
ou suspeita de parasitose, a primeira coisa que ele quer fazer é tomar um antiparasitário. E todos tomam antiparasitário. Só que para esse parasita em especial, todas as testagens medicamentosas não deram certo. Quer dizer, todos os remédios que normalmente se toma não ajudaram em nada, até pioraram. Até pioraram, exatamente, até pioraram. Então, nessa busca, essa pesquisa que estamos fazendo hoje é usar a aspirina, ácido acetil salicílico, como anticoagulante e como anti-inflamatório, já que a doença produz coagulação do sangue, tamponamento da artéria e inflamação da artéria. Essa era a ideia, que poderíamos ter um alívio para a sintomatologia do paciente e, eventualmente, pudéssemos evitar uma cirurgia. Então, dá para dizer que a pesquisa ela caminha em dois sentidos. Uma é encontrar um diagnóstico que possa ser aplicado por qualquer pessoa, independente de quem está olhando, do olho do observador. Né? E a segunda é encontrar um tratamento que contenha a parasitose no corpo do ser humano. Que evite a evolução da parasitose para uma cirurgia. O que nós estamos tentando evitar é uma cirurgia. Ninguém gostaria de fazer uma cirurgia. Assim, vocês têm algum dado numérico de pessoas atingidas por essa parasitose aqui em Passo Fundo? Nós temos atualmente 100 doentes. 100 doentes? Sim. É um universo grande para uma doença rara. Mas em vários anos. Ah, tá. Então, o primeiro doente é de 1975 e o último faz 1 mês e meio, mais ou menos. Eu fiquei um pouco assustada quando eu li, porque diz que a doença pode levar até o óbito. Com que frequência isso acontece? Isso é muito raro. Então, desses 100 pacientes, houve um óbito, então estamos falando em 1%, né, de óbito. De qualquer forma, você não espera um óbito devido à parasitose. Pode ocorrer em qualquer parasitose, mas quando se fala em parasitose, sempre olhamos de uma forma mais benigna, sem muita agressividade. Então, esse parasita, pelo habitat dele, onde ele mora, ele vive, que é dentro da artéria, é onde o sangue circula, não é dentro, junto com as fezes, é pelo contrário, dentro das artérias que irriga aquela parte intestinal. Então, esse é o diferencial dessa parasitose. E o que pode acontecer com uma pessoa contaminada por esse verme, por essa larva, né? Então, pode acontecer absolutamente nada. Eu posso ter o parasita e estar saudável, e isso ocorre na maioria das vezes. Posso ter tido um quadro diarreico muito leve, que posso pensar que foi devido a uma alimentação, por exemplo, que eu tive, e pode ter sido pela parasitose. Então, na maioria das vezes, não ocorre nada. E alguns pacientes, eles têm uma dor abdominal, pode ter febre, diarreia, às vezes as fezes mais duras, né? E passa, sem muita gravidade. E em outros pacientes, que não sabemos por quê, ainda não sabemos por quê, alguns pacientes vão à cirurgia porque ocorre um infarto, tem um infarto cardíaco, nesse caso um infarto intestinal. Então, você tem uma morte do intestino e você tem que ressecar aquela parte que está morta. Isso se faz cirurgicamente. Isso pode ser o intestino ou o apêndice. Isso pode complicar a vida da pessoa depois da cirurgia? Olha, dos pacientes que nós tivemos até hoje, eles têm uma vida normal e nenhum deles teve uma nova doença, ou seja, teve a recidiva dessa doença, se reinfectou com o parasita. Não temos esse conhecimento. Bom, os sintomas que a gente viu, né, na reportagem são sintomas relativamente comuns, né? Como suspeitar pelos sintomas de que seja essa doença mais rara, essa parasitose mais rara em relação às outras? Muito boa pergunta. Na verdade, assim, a principal suspeita, quando chega com essa dor, etc., a primeira coisa que habitualmente nós fazemos é o exame de sangue. E se perguntarmos para a população qual é a célula inflamatória que aumenta numa parasitose, são os eosinófilos. Provavelmente o nosso telespectador conhece, faz o hemograma habitualmente, só que o eosinófilo, a eosinofilia é muito alta. Em geral, numa parasitose comum, é 10%, 8%, 6%. Nessa parasitose, chega até 80% de eosinófilos. É brutal a quantidade de eosinófilos no sangue. Então, ela já é um indício, é uma pista. Essa é uma pista forte. Só que nós temos uma suspeita clínica e não podemos fazer nada, porque não existe nenhum tratamento contra essa doença antes dela complicar.
Por isso, essa nossa tentativa de testarmos medicamentos em roedores, em camundongos, e até agora não conseguimos, mas nenhum grupo no mundo todo conseguiu, principalmente o grupo asiático, que trabalha muito forte nessa parte de testagem medicamentosa. Eles não tiveram nenhum resultado positivo. E o professor Carlos, com os alunos de mestrado, doutorado dele, também não teve uma resposta adequada. Então, seguimos nessa busca de um tratamento para essa doença. E o melhor disso é que nessa pesquisa que você vai testando para tentar ajudar uma população, até tranquilizá-la, os alunos nos acompanham. E aí nós temos eles têm a oportunidade de seguir uma investigação, uma pesquisa, e quem sabe nós termos dentro da nossa universidade novos pesquisadores. Isso eu queria perguntar para a Débora, porque a gente está vendo assim a relevância da pesquisa, né? Não só para Passo Fundo, mas a gente poderia dizer assim para o país todo e para a América Latina e acho que no mundo também, né? Porque não é uma coisa muito investigada, pelo menos não com tanta intensidade, pelo visto como está sendo feito aqui, né? Como é para ti participar de descobertas tão importantes para a saúde humana? Por exemplo, assim, participando, né, desse projeto, eu estou me proporcionando ver como que é a pesquisa, desde o planejamento, que foi há 1 ano e meio atrás, quando começamos, como que vamos fazer, né, essa pesquisa, como que vai ser, até a análise dos dados, né, até a execução que está sendo feita e a conclusão, né, como que é todo esse processo. E claro, além disso, né, de saber como funciona a pesquisa, é um incentivo, já que nem o Felipe falou na reportagem, a universidade não nos proporciona diretamente isso. Então, com certeza, é um incentivo para continuar no futuro pesquisando. Professor Rubens, nós poderíamos ficar aqui mais um tempão falando sobre isso, mas prometemos que vamos voltar em outra oportunidade para saber os novos resultados da pesquisa. E Débora, muito obrigada pela tua presença. O Universidade Aberta de hoje termina aqui. Na próxima semana tem uma nova pesquisa desenvolvida na UPF. Até lá!